Olá, meu nome é Camila Zanoni e eu sou engenheira de segurança do trabalho e hoje nós vamos ter um curso de treinamento da CIPA com a HT Life Cursos. Eu dividi em 4 módulos. No primeiro, nós vamos entender melhor um pouco sobre a norma regulamentadora NR5, onde nós vamos ver os objetivos, a constituição, a organização, atribuições e treinamento. O objetivo da CIPA diz que a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a presença da vida e a promoção da saúde do trabalhador. O primeiro item da NR5, ele se refere exclusivamente ao objetivo da CIPA. Então, por que ela foi criada? Como ela foi fundamentada? O objetivo da CIPA, ele foi fundamentado em 2 princípios básicos: a prevenção de acidentes e a prevenção de doenças do trabalho. Tanto a prevenção de acidentes como a prevenção de doenças, elas tornam o ambiente de trabalho mais seguro. Então, de modo geral, o objetivo da CIPA é fornecer um ambiente mais seguro para que o trabalhador possa desenvolver as suas atividades. Constituição. Quem que deve constituir a CIPA? Empresas privadas, públicas, sociedades de economia mista, órgãos da administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas, bem como outras instituições que admitam trabalhadores como empregados. Então, é muito importante que a gente entenda que a CIPA ela deve ser constituída por estabelecimento. Então, um exemplo: se eu tenho uma empresa e essa empresa tem 2 filiais na mesma cidade com o mesmo CNPJ, eu tenho que ter uma CIPA para cada estabelecimento. Eu não posso ter uma CIPA única que vai atender todos os estabelecimentos. Então, repetindo, cada estabelecimento tem que ter a sua CIPA. E quem que tem que ter CIPAs? Quais são as empresas que precisam de CIPA? Basicamente, são as empresas que admitam trabalhadores como empregados. Organização da CIPA. A CIPA ela é composta por 2 grupos de representantes. Um grupo vai representar o empregador e o outro o empregado. Os representantes do empregador são designados por ele, então o empregador vai indicar quem vai fazer parte, e do empregado vai ocorrer uma eleição, onde todos os empregados da empresa podem participar, independente do gênero ou do contrato de trabalho. O número de representantes da CIPA vai ser definida pelo ramo de atuação da empresa, e esse ramo de atuação na NR5 ele foi agrupado em uma tabela que está presente na NR5 e a sua quantidade de funcionários. Então eu trouxe aqui o quadro 1 da CIPA. É somente um recorte onde ele apresenta os grupos C1, C1A, C2, C3 e assim por diante, o número de empregados e o número de empregados no estabelecimento e o número de membros da CIPA. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou ver qual grupo que a minha empresa pertence e o número de empregados que ela tem. Um exemplo: eu trabalho com fabricação de alimentos para animais. Ele está no grupo C2 e ele tem 110 funcionários. Então eu vou cruzar esses dados na tabela e ele vai me dar que eu preciso de 3 membros efetivos e 3 membros suplentes. Esses membros eles precisam ser replicados, ou seja, eu preciso de ter 3 membros efetivos e suplentes para o empregador e mais 3 membros efetivos e suplentes para o empregado. Então eu preciso de representantes das 2 partes. E por que nós já temos os membros suplentes? Porque se acontecer alguma coisa e o membro efetivo não puder mais fazer parte da CIPA, então nós já temos os membros suplentes sem precisar fazer uma nova eleição.
Organização. Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes serão por eles designados. Então, o empregador ele vai indicar quem vai ser os representantes da CIPA da parte do empregador. Os representantes dos empregados, titulares e suplentes serão eleitos em escrutínio secreto, ou seja, por votação. O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de 1 ano, permitida uma reeleição. Então, cada membro ele pode se candidatar uma vez e concorrer a uma reeleição, mais que isso a norma não permite. É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito até 1 ano após o seu mandato. Então, essa é uma grande vantagem para o membro da CIPA. Ele tem estabilidade no emprego, ele não pode ser demitido, exceto por justa causa, até 1 ano após o seu mandato. Então, se ele concorreu à eleição e assumiu o seu mandato no dia 1º de janeiro de 2019, o mandato dele irá até o dia 1º de janeiro de 2020. Nesse ano onde ele está no seu mandato, ele não pode ser demitido. E após isso, ele tem mais 1 ano de estabilidade. Então, ele só poderá ser demitido no dia 2 de janeiro de 2021. O empregador designará presidentes da CIPA e os representantes dos empregados, o vice-presidente. Então, a CIPA ela tem um presidente, um vice-presidente e secretário. O presidente, quem vai indicar é sempre o empregador. O vice-presidente, quem indica são os membros da CIPA que foram votados, ou seja, os representantes dos empregados. Diferente do que muitos pensam, o vice-presidente ele não é o mais votado. Logo que acaba a eleição, os membros representantes que ganharam a eleição, eles se reúnem e entre eles escolhem o vice-presidente. Por quê? Porque para ser vice-presidente precisa ter um perfil, a pessoa precisa conseguir falar em público, precisa ter um perfil de liderança e muitos funcionários não têm. Por isso eles acabam se reunindo e escolhendo entre eles o vice-presidente. A secretária, ela é escolhida pelos membros da CIPA. Ela pode fazer parte da CIPA ou não. Ela pode ser alguém de fora que trabalhe na empresa. Porém, se a escolhida não fizer parte da CIPA, não tiver ganhado a eleição, ela não terá estabilidade e precisará passar pelo aval do empregador. A CIPA ela não poderá ter o número de representantes reduzido, bem como não poderá ser desativada pelo empregador antes do término do mandato dos seus membros, ainda que haja redução do número de empregados da empresa, exceto no caso de encerramento das atividades do estabelecimento. Então, eu não posso reduzir a minha CIPA. Mesmo que no começo do mandato eu tinha 100 empregados e acabei no meio do mandato com 50. Eu não posso diminuir. A CIPA ela tem que se permanecer a mesma até o fim do mandato. Com o fim do mandato, eu faço novas eleições e aí sim eu entrarei com um grupo de CIPA menor, que vai ser estabelecido pelo quadro 1. Atribuições da CIPA. Identificar os riscos. Uma das atribuições da CIPA é a identificação de risco. A identificação de risco ela é primordial para se ter um ambiente de trabalho seguro. Essa identificação de risco ela vai ser feita junto com o SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho. E juntos eles vão identificar os riscos para poder eliminá-los. Elaboração do plano de trabalho. O plano de trabalho nada mais é do que o planejamento que a CIPA vai ter de trabalho ao longo do ano. Então, na primeira reunião, eles vão se reunir e vão ver como que eles vão trabalhar ao longo do ano. Estabelecendo datas de CIPAT, que é a Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho, vendo como eles vão fazer as inspeções, datas para fazer as inspeções, quem vai fazer as inspeções. Então, o plano de trabalho é um planejamento. Verificar ambientes e condições de trabalho. A verificação de ambientes e condições de trabalho ela é muito importante, porque não basta eu identificar os riscos, eu preciso sempre estar inspecionando, porque novos riscos eles sempre surgem ao longo do trabalho. Verificar o cumprimento de metas. Para isso, eu sempre indico que os membros da CIPEM levem a ata da reunião anterior para a reunião mensal
para ver se o que eles colocaram eles conseguiram cumprir. Se não conseguiram, eles têm que estabelecer uma meta nova para conseguir cumprir. Informar o empregado, então as atas da CIPA ela precisa estar no mural ou então ser lida para os funcionários. Cumprimento das normas regulamentadoras, então os membros da CIPA eles precisam cobrar que as normas regulamentadoras sejam cumpridas, para isso eles precisam conhecer a norma. Então é muito importante que os membros da CIPA leiam as NRs para conhecer e poder cobrar o cumprimento na sua empresa. Causas das doenças e acidentes de trabalho. Os membros da CIPA eles podem ter acesso à CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, para entender o porquê dos acidentes estarem ocorrendo, o motivo, as causas, porque só conhecendo as causas a gente consegue eliminar o risco. A CIPA também é responsável pela CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Durante uma semana inteira, a empresa ela faz atividades de conscientização dos trabalhadores sobre a importância da segurança do trabalho. Então tem palestras, rodas de conversas, para conscientizar o trabalhador. E campanhas de prevenção à AIDS e outros. Atribuições do presidente. As atribuições do presidente são convocar os membros para a reunião da CIPA, então ele sempre tem que estar fazendo a convocação para todos os membros da CIPA, coordenar as reuniões da CIPA encaminhando ao empregador e ao SESMIT as decisões da comissão. Então sempre a ata da reunião ela tem que ser enviada para o SESMIT. O SESMIT e a CIPA elas precisam trabalhar juntas, porque os dois têm o mesmo objetivo, que é cuidar da segurança do trabalhador. Informar o empregador sobre os trabalhos da CIPA. O empregador sempre tem que estar ciente sobre o que a CIPA está fazendo na empresa. Coordenar e supervisionar as atividades da secretária e delegar atribuições ao vice-presidente. Atribuições do vice-presidente é executar as atribuições que forem passadas pelo presidente e substituir o presidente nos seus impedimentos eventuais ou nos afastamentos temporários. Aqui é importante a gente entender que o vice-presidente ele não torna-se presidente. O que ele pode fazer é substituir o presidente em impedimentos temporários. Mais que isso, não. Caso o presidente precise se afastar permanentemente, quem vai indicar um novo presidente é o empregador. Atribuições da secretária. A secretária ela fica mais com a parte administrativa, que é acompanhar as reuniões da CIPA e redigir as atas, preparar as correspondências, executar as atribuições que lhe forem atribuídas. Funcionamento. Então a CIPA ela tem reuniões mensais, ou seja, todo mês tem uma reunião que serão realizadas durante o expediente. É muito importante que essas reuniões sejam executadas durante o expediente. Se for fora do expediente, gera hora extra. Terão atas assinadas pelos presentes. Quem não participou da reunião não pode assinar a ata. E reuniões extraordinárias podem ocorrer. Elas ocorrem, por exemplo, quando há uma denúncia de situação de risco grave e iminente, ou seja, quando eu tenho um risco que coloca a vida do meu profissional em risco, ou quando acontece um acidente de trabalho. Então essas reuniões extraordinárias fora do mês elas podem ocorrer. Perderá o mandato sendo substituído pelo suplente quando faltar a mais de 4 reuniões ordinárias sem justificativa. Ou seja, o membro efetivo que faltar a mais de 4 reuniões será automaticamente substituído pelo seu suplente. No afastamento definitivo do presidente, o empregador indicará o substituto em 2 dias úteis. Então, quando o presidente precisar se afastar, o empregador que vai indicar um novo substituto para o presidente. No afastamento definitivo do vice-presidente, os membros titulares da representação dos empregados escolherão o substituto entre seus titulares em
2 dias úteis. Então é aqui a mesma coisa. Se o vice-presidente precisa se afastar, precisa ter uma reunião entre os membros votados, que são representantes dos empregados, e eles vão indicar um novo vice-presidente. Treinamento. Treinar todos os membros da CIPA, titulares e suplentes, inclusive a secretária e sua substituta, antes da posse. O treinamento deverá conter os seguintes itens: estudo do ambiente e condições de trabalho, investigação e análise dos acidentes, noções sobre acidentes do trabalho, noções sobre AIDS, princípios gerais de higiene do trabalho e organização da CIPA. Processo eleitoral. A CIPA ela precisa convocar eleições para representantes da CIPA até 60 dias antes do término do mandato em curso. Então, eu estou no mandato da CIPA, o mandato está acabando, eu tenho até 60 dias antes de acabar o mandato para convocar novas eleições. E o presidente e o vice-presidente da CIPA constituirão, com no mínimo 55 dias do início do pleito, a comissão eleitoral. Então, com 55 dias antes da eleição, o presidente e o vice-presidente precisa formar a comissão eleitoral, que são uma ou mais pessoas que vão ser responsáveis pela eleição. Condições. É preciso publicar e divulgar o edital, então nesse edital eu preciso ter a data da inscrição, do início e do término, a data da eleição, quantos membros vão fazer parte da CIPA. Todo esse tipo de informação deve constar no edital e esse edital ele tem que ser amplamente difundido, divulgado pelos colaboradores. Inscrições e eleição individual. A inscrição ela precisa ocorrer num prazo de 15 dias, ou seja, tem que ter 15 dias para os trabalhadores poder se inscrever. E a eleição é individual, ou seja, uma pessoa só se candidata. Liberdade de inscrição aos empregados. Como eu já disse antes, qualquer pessoa, qualquer trabalhador, ele pode participar da eleição da CIPA, independente do gênero e contrato de trabalho. Garantia de emprego. Durante a eleição, a partir do momento que você faz a sua inscrição até o dia da leitura de votos, da apuração de votos, os candidatos eles têm estabilidade no emprego, ou seja, eles não podem ser demitidos. Claro que após a eleição, se o candidato não ganhou, ele vai poder ser demitido normalmente. E se ele ganhar, ele vai ter a estabilidade no emprego. Realizar a eleição antes do término do mandato, então é muito importante que a eleição ela seja realizada antes de terminar o mandato anterior da CIPA. Realizar a eleição em dia normal do trabalho, então não posso marcar a votação da CIPA, por exemplo, num domingo ou num sábado quando a empresa não está funcionando. Ela tem que ser marcada em dia normal de trabalho, em hora de trabalho. O voto é secreto, ninguém sabe em quem a pessoa vai votar. E a apuração de votos também tem que ser feita em horário de trabalho, em dia normal de trabalho e com a presença de um representante da CIPA, do empregador e um do empregado. Esse foi o módulo 1 do nosso treinamento da CIPA. Nos encontramos no próximo módulo.